Oi, mulherada, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao canal HM Consultoria Estilo. Eu sou a Ésica, sou consultora de estilo, criadora do curso Bússola do Estilo. E eu ajudo mulheres que são inseguras com o seu corpo a se sentirem lindas e bem vestidas todos os dias. E hoje a gente vai falar sobre bolsas. Sim, ela também te ajuda a estar linda e bem vestida. É um acessório incrível que está muito no nosso dia a dia. E aí, a gente vai falar aqui hoje sobre como as características das bolsas influenciam no resultado do que a gente veste e na nossa silhueta. E você vai saber como escolher melhor a sua bolsa aqui hoje. E eu quero te contar aqui hoje também quais bolsas eu não investiria de forma nenhuma. Vamos falar isso mais pro final, tá bom? E quero saber de você aqui. Você fica na dúvida na hora de escolher uma bolsa? Na hora de comprar uma bolsa? Tem tanta dúvida que só tem bolsa preta? Então a gente vai mudar isso aqui hoje, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar falando sobre as características das bolsas, tá? Então vamos começar com cor e textura. Eu sei que a grande maioria deve ter uma bolsa preta. Tô certa? Me conta aqui se você tem ou só bolsa preta ou mais bolsas pretas. Me coloca nos comentários, digita sim. Mas eu quero te trazer aqui que existem tantas outras infinidades de possibilidades, inclusive que são melhores para combinar do que a bolsa preta. Vou falar sobre isso mais para frente, tá? Espera um pouquinho. Quero começar com uma imagem aqui para você. Entre os tons neutros, a gente normalmente vê mais o preto, o off, o caramelo. São cores muito comuns, né? Dessas três cores aqui. Porém, a gente também tem o marrom e o cinza. O cinza acaba sendo mais incomum, né? Não é tão fácil da gente ver por aí, mas eu particularmente amo. Eu tinha uma que só faltava sair andando sozinha por aí. Mas, se você quer talvez sair um pouco do acessório neutro e se aventurar um pouco mais, você pode apostar, por exemplo, nas bolsas em animal print. E animal print não é só onça e tal, tem outras opções. Trouxe aqui outras opções para você ver também, como a cobra, a zebra, enfim, tem diversas outras, tá? Ou você também, quando você quer sair um pouco desse neutro, dessa coisa básica de sempre, você pode optar também por uma cor, né? Então você pode optar, por exemplo, trouxe aqui o vermelho como exemplo, que é super clássico e está mega em alta também. Mas também poderiam ser outras cores, azul, pink, laranja, verde, enfim, qualquer cor que você queira que faça sentido para você. O que acontece é que quando você traz essas cores mais intensas, né, esses coloridos mais fortes, eles vão trazer sim mais impacto, mais energia, mais alegria e um pouco mais de informalidade para o seu visual, tá bom? Mas também, se por um acaso você não quer nada, vamos dizer, muito exagerado, muito chamativo, mesmo que seja só num ponto de cor, como esse exemplo da bolsa laranja aqui, você pode optar pelo que a gente chama de neutros coloridos. Já tinha ouvido falar sobre isso? Os neutros coloridos são coloridos que acabam que são mais discretos. Você vai ver só aqui nessas imagens agora. Então, por exemplo, a gente tem a opção do vinho, do marinho, do verde militar, né, do verde musgo ou do verde escuro também. Então, essas opções são cores, aqui tem cor, mas por causa da adição de preto, são muito mais sóbrias e muito mais discretas, ok? As texturas, elas também são ótimas opções para tirar aquela bolsa do óbvio, tá bom? E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso já já. Mas quando a gente pensa em uma segunda característica, que são as linhas e a estrutura da peça, a gente fala da questão da parte externa da bolsa, tá? Que pode ser ou mais reta, mais quadrada e mais dura, ou mais arredondada e mais mole. Por exemplo, aqui, ó. Trazer um exemplo para vocês aqui.
Aqui, ó, trouxe alguns exemplos de textura também, só voltando um pouquinho, ó. Essas aqui são opções de textura, com bolsas com textura para você, tá vendo? Para sair um pouquinho daquele básico de sempre, mesmo nas cores tradicionais e neutras, a textura ela adiciona um ponto interessante, um ponto ali de informação no seu visual. Aqui, não sei o quanto que vocês conseguem ver bem, mas ela tem bastante textura aqui, uns pontinhos como se fosse jaca, até a própria marca fala dessa forma sobre essa textura aqui. Aqui, isso também é textura, tá, gente? Esse matelassê, esse entrelaçado, qualquer coisinha assim que você olha na peça, meio que você sente isso, né? Quando sair um pouquinho desse liso, isso é uma textura. E aí, quando a gente fala de estrutura e linha, né? Como a gente tinha começado a falar, então você pode ter uma peça mais dura, mais quadrada e outra mais mole, mais maleável, mais arredondada, tá? As peças com formas mais retas e quando ela tem mais estrutura, é mais firme, elas trazem muito mais sensação de seriedade e muito mais rigidez. Enquanto que as mais moles e mais arredondadas, elas transmitem mais informalidade ou até mais leveza e mais naturalidade, dependendo do material. A gente vai falar sobre material já já. Segura um pouquinho. Consegue perceber essas características que eu te falei aqui com base nessas duas imagens? De uma ser um pouco mais séria, mais trazendo mais essa rigidez, e a outra um pouco mais dessa informalidade. E aí um ponto é, mas Ésica, será que não dá para mesclar as duas coisas? É claro que dá. Se você quiser trazer um pouco desse equilíbrio desses dois universos, que tal optar, talvez, por uma bolsa com um pouco mais de estrutura, só que com linhas levemente arredondadas e cores claras. As cores claras, elas transmitem essa leveza, né? Essa aproximação. Ou talvez uma bolsa saco, uma bolsa mais molinha, ou com linhas mais arredondadas, mais de cor escura, para contrabalançar um pouco dessa informalidade com a seriedade das cores escuras. E aí, como a gente parte para uma outra característica, que é o tamanho da bolsa, com relação a isso, deixa eu mostrar uma outra imagem aqui. Existem tamanhos que vira e mexe, entram mais nas tendências. Como a gente já teve, né, a questão da maxi bag, aquela bolsa gigante, ou da micro bag, aquela bolsa micro que não cabia nada. Quem ouviu falar sobre esses tamanhos nos últimos anos? Estavam super em alta, aí aparecendo em diversos lugares, tanto em passarela como, enfim, né, redes sociais e tal. Mas isso aqui, né, são tendências, coisas pontuais, mas fora muito da nossa realidade. Então, vamos falar um pouquinho dos tamanhos mais padrão, dos tamanhos normais de bolsa? Então, existe algum tamanho ideal? Vamos lá. Vocês sabem que eu não gosto muito de regrinhas engessadas, encaixotadas. Mas sim, existe uma orientação que, para ficar algo mais proporcional, a sugestão é que mulheres menores evitem esses tamanhos muito grandes e as mulheres maiores evitem bolsas muito pequenininhas, para que você não destaque ainda mais a questão do tamanho, né? Seja para o grande ou para o pequeno. Se você já é uma mulher menor e você coloca uma bolsa gigantona, ela meio que evidencia que você é menor. E aí, né, tem gente que se incomoda com isso. O contrário também acontece. Mas é claro que, como eu sempre falo aqui, você que é uma mulher pequena também pode usar roupas grandes, ou se você é uma mulher grande, você também pode usar roupas pequenas, com certeza. Mas, se você não quer evidenciar essa questão da sua altura, do seu tamanho, e aí, por exemplo, você é pequeno, vamos dar esse exemplo, a bolsa maior da mulher pequena, né, da mulher menor, provavelmente seria menor do que uma bolsa grande de uma mulher maior, mais alta, enfim. Dá para entender? Então, aqui, ó, por exemplo. Aqui tem uma bolsa grande, bem grande, que, por exemplo, eu sou pequena, tenho 1,60 m, ela ficaria talvez muito grande para mim. Essa aqui talvez seria uma opção grande, que já é suficiente, já ficaria mais proporcional, tá? E aí, para
o caso das bolsas pequenas também. Por exemplo, essa primeira aqui, pode ser pequena demais para mulheres maiores, tá? E a segunda opção já é um tamanho pequeno, mas é um tamanho pequeno mais coringa, mais democrático, vamos dizer assim, tá bom? Mas, poxa, tô na dúvida, o que eu faço? Gente, as bolsas médias, elas vão super bem, tá bom? São ótimas opções que muitas vezes têm essa opção de você, da praticidade da alça para você carregar de forma transversal, cabem uma quantidade de coisas bacana, mas lembrando que não é para você ficar entulhando a bolsa de coisa só porque tem espaço, tá? Levem, carreguem só o necessário, para você não ficar com dor nem nada do tipo, tá? E aí, um outro detalhe aqui também sobre tamanho é sobre adequação a certas ocasiões. Eu sei que vocês têm normalmente muitas dúvidas sobre, não só sobre acessórios, mas sobre roupas, sobre adequação. E sim, as bolsas grandes, elas são ótimas aliadas para quando você está em uma situação que você precisa carregar um notebook no seu dia a dia, ou para viajar também, né? São ótimas para a gente sair levando algumas coisas para a gente deixar junto com a gente. Hoje em dia existem até bolsas feitas para você carregar, encaixar ela na alça da mala, sabe? Tipo, aquela alça que levanta, que você encaixa muitas vezes a bolsa ali para facilitar numa viagem, para ela não ficar caindo, tá? Então, sim, essas bolsas maiores são boas nessas ocasiões. Porém, para ocasiões mais formais, vamos dizer assim, ocasiões especiais, festas, jantares mais arrumados, uma coisa mais formal mesmo, mais adequado são tamanhos menores de bolsa, como essas opções aqui. E as opções para essas ocasiões não precisam necessariamente ser só essas opções de carregar na mão. Muitas vezes é chato, né? Ficar o tempo inteiro, sei lá, num jantar, num casamento, alguma coisa com uma bolsa na mão, você não tem nem direito onde colocar, se você for num restaurante, sei lá. Ou se você tiver um coquetel, qualquer coisa assim. Então, existem sim opções mais delicadas, opções mais formais, de festa, com alcinhas também. E essas opções de alcinhas de corrente fininhas são excelentes para esses casos, tá bom? Lembrando que, né, para festa não é para você sair levando também um monte de coisa, são só coisas pontuais, essenciais, tipo, sei lá, o documento, o celular, de repente alguma coisinha básica para você retocar a maquiagem, dá para colocar, de repente, algum remédio, enfim, tá? Coisas pequenas, essenciais, realmente. E aí, quando a gente vai falar sobre material, quando a gente pensa em material como, por exemplo, uma palha, essa bolsa ela acaba sendo mais indicada para um ambiente mais informal, mesmo que não seja só praia, tá, gente? Hoje em dia a gente tem modelos, sim, mais arrumados, de bolsas de palha, tá? Mas, ainda assim, elas não são indicadas, por exemplo, para um trabalho, muitas vezes, tá? Não cabem tão bem para uma ocasião noturna, tá? Claro, por exemplo, essa preta aqui, eu iria tranquilamente para uma ocasião de trabalho, mas depende muito também do seu trabalho, da sua posição, da imagem que você quer transmitir. Sempre eu falo isso. Não dá para a gente generalizar, ok? E aí, além desse caso aqui, porque muitas vezes a gente pensa, né, palha, roupa de bolsa de palha, bolsa de praia, mas não necessariamente. Então aqui estou trazendo algumas opções para vocês verem que vai um pouco além disso, mas sim, elas acabam sendo um pouco mais casuais. Outra opção mais informal, mais casual também, são esses materiais, como tecido, como lona, tá? São opções bastante informais, mais para o dia a dia, ok? Elas são mais informais, tanto no material quanto muitas vezes no tamanho também. E aí, quando a gente pensa em bolsas de couro, quando a gente pensa nessa coisa de bolsa de couro, fala sobre isso, não necessariamente a gente fala do couro do material em si. Eu sei que muitas vezes a bolsa é de material sintético, é de PU,
A gente vê muito por aí, não sei se vocês já repararam essa nomenclatura na hora de vocês forem comprar. Muitas vezes vê num site, qualquer coisa assim, porque na loja muitas vezes a gente não repara, né? Mas essas bolsas, no geral, de lojas de departamento, elas não são de couro, elas são de PU, de poliuretano, feitas de petróleo, tá? E aí, um cuidado com essas peças, por quê? Porque elas tendem a ter uma durabilidade mais baixa. Sim, da mesma forma com que eu já expliquei sobre isso para roupas, para jaquetas ou calças, saia, enfim, isso também acontece com as bolsas, tá? É um material que tem uma baixa durabilidade, ele vai começar a esfarelar, vai começar muitas vezes a se desfazer. Em, sei lá, pode ser em 2 anos, pode ser em 6 meses também, não dá pra gente saber, tá? E não adianta, eu já vi muitas vezes, muitas dicas rolando na internet, de você hidratar essa bolsa de poliuretano de PU. Gente, não adianta hidratar, passar creme em bolsa de poliuretano de PU feita de petróleo, nem nada do tipo, porque não adianta hidratar plástico. Plástico não hidrata, ok? Mas existem opções de PU, de poliuretano, desse caso, que imita o couro, mas não é couro, que duram mais do que outras? Sim, claro que tem, gente. Eu mesma tenho algumas que estão durando muito mais do que o esperado, tá? E quando eu falo durando, não durando daquele jeito mais ou menos, não. É durando em boas condições de uso mesmo, tá? E peças que eu uso com alguma frequência, tá? Não é que elas ficam paradas lá no meu armário, não. Eu uso bastante até. Então tem algumas peças que duram um pouco mais do que outras no PU? Sim. Mas acaba que muitas vezes pode ser sorte ou, né, de você conhecer uma certa marca que vai acabar tendo uma durabilidade maior ou outra. Mas muitas vezes pode ser sorte, ok? Você pode muito bem pagar numa peça e daqui a 6 meses ela tá esfarelando. Pode. Então, nesse caso, assim, o couro, ele acaba sendo uma opção de maior durabilidade, se for bem cuidado, é claro, tá? Ele sim, o couro precisa que você hidrate com um creme hidratante neutro mesmo, qualquer creminho sem cheiro e tal, para que tenha uma melhor conservação, uma melhor durabilidade, ok? Peças de couro, e aí não só bolsas, mas, né, estamos falando de bolsas, podem durar décadas, tá? E muitas vezes valem mais a pena você investir um tanto numa peça de couro do que ficar comprando, ter que comprar um monte de PU, de poliuretano, que vai se desfazendo com o tempo, tá? E hoje existem alternativas também até a essas duas opções do PU e do couro, que são bem interessantes. Recentemente eu recebi de uma seguidora uma sugestão, uma indicação de uma marca que faz peças mais ecológicas, assim, pensando na produção dessa peça. Então são bolsas produzidas com um processo mais tecnológico que não usa água para a composição dela, para, né, fazer essa peça. Eu achei muito interessante, mas eu nunca testei. Eu não sei como é na prática, tanto com relação ao material, para ver como que ele é, né, ao vivo, e não sei como é que fica com relação à durabilidade, tá? Mas cada vez mais tem surgido essas alternativas mais ecológicas, mais sustentáveis. Se vocês souberem de alguma aqui, me contem nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de conhecer mais alternativas como essa, tá? E aí, quando a gente passa a falar sobre combinação, sim, eu sei que você pode achar que a bolsa preta é a mais coringa de todas, mas nem sempre. Sabia disso? Você sabia disso? Que a bolsa preta nem sempre pode ser a melhor opção? Vamos falar melhor sobre isso. E quando a gente fala sobre a questão da bolsa preta, e quando eu falo isso sobre combinação, eu preciso lembrar você sobre combinação de cores. E o que acontece? Quando a gente fala de harmonia cromática, harmonia de cores, a gente fala sobre repetição. Quando a gente fala de repetição, o preto, a gente tem que entender, né? Qual é a característica da cor preta? A cor preta é uma cor escura, né? A mais escura de todas. Então, a bolsa preta, ela vai ficar maravilhosa
em um look com outras roupas escuras, né? Porque a gente está repetindo essa característica. Então percebe aqui que ela está em harmonia, parece que está tudo na mesma sintonia, tá? O preto também, ele é uma cor intensa, tá? E aí, essa questão dessa intensidade, não só a gente não vê isso não só em cores muito chamativas, mais acesas, mas também é o caso do branco. Então ele também fica bom com cores intensas, não só coloridas, como o branco, que o preto também é intenso, tá? Então, nesse clássico aí, preto e branco, a bolsa preta também fica incrível, tá? Da mesma forma que poderia ir com uma bolsa branca aqui também, enfim. Só que, quando a gente coloca uma bolsa preta, normalmente junto de uma outra cor intensa, ela intensifica mais essa cor, ok? Só esse parêntese aqui, esse adendo. E aí, o que acontece quando a gente coloca uma bolsa preta em um look claro? Quando a gente coloca uma bolsa preta em um look todo claro, ele acaba destoando um pouco, ele pode pesar, ok? Ah, Jéssica, mas então tá errado? Vamos parar um pouquinho com esse vocabulário? Vamos mudar um pouco esse vocabulário, pode ser? Esquece um pouco essa coisa de certo e errado. Qual é o efeito que você quer? Pode ser que você queira, sim, um efeito de peso maior, de mais atenção e mais foco na bolsa. Dessa maneira como está nessas fotos aqui. Então, se é isso que você quer, beleza. Essa é uma das formas de você conseguir isso. Então, tem certo e errado, tá? E tem muito de, além de intenção, de gosto pessoal. Poxa, se você estiver se sentindo bem com aquilo, ok, usa, gente. Qual o problema, sabe? E aí, quando a gente fala sobre combinação também, isso aqui é sobre outra coisa. Uma dúvida que vem muito é quando vocês me perguntam, tipo, precisa combinar bolsa com cinto, bolsa com sapato? Não existe mais isso, tá? Então fiquem livres para misturar, para testar, ok? Aqui mesmo vocês podem ver que tem a bolsa preta com sapato com tênis branco, com uma sandália metalizada, poderia estar com colorido, com marrom, enfim, ok? E aí, se você quer saber como misturar cores do look com bolsa ou bolsa com sapato com mais facilidade, eu tenho uma aula só sobre combinação de cores aqui no YouTube. Então, você já pode ir lá assistir depois que terminar essa aula aqui, que já pode te ajudar e muito, tá? E um adendo também que em breve eu vou trazer novidades para vocês só sobre combinação. Maravilhoso, né? Então escreve aqui para mim para eu saber. Escreve eu aqui nos comentários se você quer aprender mais sobre combinações em geral, não só de cores, mas de roupas, de acessórios. Me conta aqui, deixa aqui nos comentários para saber se isso te interessa, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre silhueta, partindo para essa próxima imagem aqui. Com relação à silhueta, além da questão do tamanho da peça para manter a proporcionalidade, né, como a gente comentou mais cedo, caso o seu objetivo seja manter a harmonia, que pode não ser também, tá? Por exemplo, naqueles casos das maxi bags zonas ou das micro bags, a intenção da pessoa não é harmonia, gente, é realmente causar, é trazer impacto, tá? Mas se é o seu caso essa questão de harmonia, um outro ponto que vale prestar atenção é onde e como você carrega essa bolsa. Como assim? Trouxe essas imagens aqui para exemplificar. Por quê? Porque dependendo de onde ela estiver, onde você carregar, a forma com que você carrega essa bolsa, ela vai enfatizar ou aumentar aquela região. Por exemplo, se você quer disfarçar o quadril, mas você usa a sua bolsa bem na altura do quadril, você vai estar chamando atenção para essa região que você gostaria de disfarçar e você vai estar aumentando ela. Então, muitas vezes você vai estar tentando fazer uma coisa para disfarçar, mas você só aumenta
gera mais foco naquela região. Às vezes você vai estar fazendo tudo exatamente ao contrário do que você deveria para o objetivo que você quer. Isso acontece e muito. Porque vocês acabam não prestando atenção. Então vocês precisam começar a prestar mais atenção no que vocês vestem, como vocês vestem, no que vocês usam, tá? E aí, né, usei aqui essa primeira imagem aqui para exemplificar isso, quanto que essa bolsa aqui bem nessa região do quadril, ela está aumentando ainda mais essa região. E se você, por exemplo, tem um tronco mais largo, tem um tronco maior e você quer disfarçar isso, e você usa, por exemplo, aquela bolsa grande embaixo do braço, faz aquele volume aqui, nessa região, você vai estar aumentando essa região também. Consegue perceber nessa segunda imagem? Consegue até imaginar? Imagina eu com uma bolsa aqui, grandona, vou estar aumentando o meu tronco, percebe? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o foco, tem que tirar o volume de onde você não quer, tá? E aí, é o que eu sempre falo, depende do que você quer. Tem gente que cada uma se incomoda com uma coisa. Tem gente que não vai ligar para isso, então beleza. Não tenha problema, não use do jeito que você se sente mais confortável. Mas, se é uma coisa que te incomoda, preste mais atenção sobre isso, ok? E aí, eu queria trazer para vocês um ponto que quais bolsas eu, Éssica, não investiria de forma alguma e também não sugiro, não indico, nem para as minhas alunas, nem para as minhas clientes, investirem, tá? E aí, a primeira é o seguinte. Essa primeira aqui, por que eu não indico? Eu não indico, não invisto também por ter um acabamento muito grosseiro, muito bruto, tá? Eu acho que nesse tamanho de bolsa e nesse modelo transversal existem opções, muitas opções maravilhosas, em couro mesmo, que são lindas. Essa aqui, ela aparentemente para mim parece ser couro, mas você não precisa ir para um acabamento tão rústico assim, tão grosseiro. Existem opções infinitamente melhores, mais bem acabadas, que vão deixar o seu visual muito mais bonito, que vão te fazer se sentir mais bem vestida, ok? Aqui mesmo, nessa live de hoje, nessa aula de hoje, eu já passei de vários exemplos aqui para você usar de inspiração, tá? E a segunda, eu não investiria e não indico, não sugiro, no caso de bolsas de grife, aí não necessariamente só Chanel, Prada, Yves Saint Laurent, enfim, qualquer uma dessas marcas. Por quê? Porque eu acho dinheiro demais por uma marca, por um logo, tá? Eu sei que muitas sonham com bolsas de grife, com bolsas de marca. Mas não é algo que eu desejo. Eu não daria tanto dinheiro assim hoje numa bolsa, simplesmente, tá? Por quê? Porque existem muitas, mas muitas também opções lindas, com designs incríveis, de couro, de extrema qualidade no mercado brasileiro. Que são muito, bota assim, muito mais baratas. Para mim, qualidade e design são muito mais importantes. Isso é o que importa para mim. Então, hoje eu vou muito mais para marcas brasileiras, por exemplo, e procuro ver opções em couro. Eu também tenho algumas em PU? Sim, também tenho. Porque eu sei que muitas vezes, né, caso uma cliente minha não possa, uma aluna não possa investir no momento numa opção de couro, eu tenho que conhecer alguma opção ou outra mais em conta que vale ainda a pena, que não seja um tiro no pé, tá? Mas sim, no geral, vale muito a pena você investir em bolsas de couro do mercado nacional. Tem muitas opções muito boas, inclusive faz algum tempinho, mas não faz muito tempo, eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, trazendo algumas opções, ainda colocaram algumas outras sugestões de marcas nos comentários. Foi muito legal esse post. Se você quiser, me manda um direct que eu te mando, que eu te encaminho esse post para você ver, tá bom? E eu quero saber o que você acha também dessas opções, principalmente essa de bolsa de grife, é uma coisa um pouco mais delicada, um pouco mais que tem mais divergências de opiniões. Quero saber o que você acha. Você investiria ou não
e uma bolsa de grife, claro, se você pudesse. Eu acho que, pensando com a minha cabeça de hoje, mesmo que eu pudesse pagar, eu não gastaria esse dinheiro com isso, tá bom? Mas, enfim, sou eu, minha opinião, meu caso, tá? Me conta aí um pouquinho do que você acha. E eu quero saber também, se você gostou dessa aula de hoje, me manda um coração, me manda um like aqui, para eu saber se você gostou, tá bom? Para eu saber se fez sentido para você, se gerou valor essa aula de hoje. Me conta também o que mais te surpreendeu sobre a escolha da bolsa, que talvez você não sabia. Foi sobre a cor e os significados dessas cores, sobre cores neutras coloridas, sobre a questão de estrutura e a mensagem que essa bolsa transmite, tamanho e proporção, sobre combinação de roupa preta, de bolsa preta, ou sobre essa questão de como carregar a bolsa também faz diferença para a silhueta. Olha quanta coisa a gente viu aqui hoje, hein? Me conta o que foi mais uau para você, tá bom? E aproveitando também, deixa aqui nos comentários para mim que outro tema você gostaria de ver aqui nas nossas aulas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.